Câmara aprova projeto que permite que o advogado abandone a audiência caso ela atrase. Como que isso vai se dar na prática? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática número 125. E hoje a nossa lição vai tratar do nosso tema maior, a prática da sala de audiência. Com essa grande novidade que está aí batendo a nossa porta. Foi aprovado na Câmara recentemente e ainda faltam outras votações, ou seja, ainda não virou lei, um projeto de lei que permite ao advogado que ele deixe a audiência se ela estiver atrasada. Então imagina, você foi intimado por uma audiência às 14 horas. Chega lá, 14 horas, nada de começar a audiência. 14h30, 15 horas, 16 horas, nada de começar a audiência. Segundo esse projeto de lei, eu não quero entrar aqui nas especificidades dele, a audiência estando atrasada por mais de meia hora, o advogado poderia simplesmente ir embora sem sofrer nenhum tipo de consequência, obviamente nem ele e nem o cliente. Eu não sei se você sabe, mas o CNJ, ele proíbe aos magistrados de darem opinião sobre projeto de lei. Então, o que eu vou falar agora aqui não diz respeito ao projeto, porque eu não vou aqui fazer um juízo de valor sobre os artigos, sobre se eu acho que ele tem que mudar, se eu acho que ele tem que ser alterado. O que eu vou falar aqui com você é a respeito do fato audiência, atraso da audiência, tá bom? Vou te dar minha opinião técnica e minha opinião prática sobre esse tema que é muito importante. Vamos lá. Primeiro de tudo, a audiência não tem que atrasar. E isso é responsabilidade do magistrado. Como assim, professor? A audiência não pode acontecer um imprevisto e ela eventualmente atrasar? Sim, isso deve ser a exceção da exceção da exceção. Como regra, a audiência tem que acontecer no horário marcado. E por que eu prezo isso durante toda a minha carreira? Sempre prezei e sempre vou prezar. Simplesmente porque eu me coloco no lugar das outras pessoas. Eu odeio quando eu vou a um médico, a consulta foi marcada para 13 horas e o cidadão vai me atender às 15. Sabe o que eu faço? Eu nunca mais volto naquele médico e eu ainda faço questão de falar para todo mundo como é que eu fui atendido. O problema é que o advogado, o cliente, não pode fazer isso com o judiciário, ele só tem um. Então, ainda mais nós, magistrados, precisamos nos preocuparmos em dar um bom atendimento ao destinatário do nosso trabalho, ou seja, a não atrasar a audiência. E como é que o juiz faz isso? Analisando a pauta com cuidado na hora de designar a audiência. Se o juiz já sabe que vão ser ouvidas 6 testemunhas, não adianta ele marcar 40 minutos que não vai dar tempo. Como média, tá? Isso não é uma regra. Geralmente o juiz, ele gasta 15 minutos para ouvir cada testemunha. Então não dá, se tem 6 testemunhas, só 1 hora vai ser pouco, porque ainda tem o entra e sai da sala, ainda tem a tentativa de acordo. Então o juiz, ele deve cuidar no ato de designar a audiência para que ele coloque um intervalo que seja bem real entre uma audiência e outra. Não dá para delegar para o cartório a designação da audiência e deixar o cartório marcar uma audiência em cima da outra, com intervalo de meia hora em cada uma. Tudo vai atrasar, com toda certeza vai atrasar. Então, o atraso que vai acontecer, ele deve ser exceção da exceção da exceção. Como regra, nós juízes precisamos nos preocuparmos em dar um bom serviço. E um bom serviço não atrasa. Eu sou muito mais favorável a um eventual projeto de lei que vise punir atrasos sistemáticos na pauta de audiência. Aí sim, responsabilização, seja do servidor, seja do magistrado, que é de maneira negligente atrase a pauta. Veja bem, negligente. Eu não estou falando em atraso plenamente justificado pelas circunstâncias. Eu já tive audiência em que a testemunha passou mal. O testemunho que era para levar 15 minutos, levou 45 minutos. Então, tá aí um atraso justificado, colocado em pauta. Por que essa audiência atrasou mais do que deveria? Tá? Então, eu acho que teríamos muito mais efeito prático em algo que apurasse responsabilidade por audiências marcadas uma em cima da outra, com descaso. Obviamente, acho que a gente teria um efeito prático maior. O advogado poder sair da sala de audiência, para o advogado, é muito válido. Por quê?
Por quê? Porque muitas vezes ele tem um outro compromisso, muitas vezes ele tem um cliente esperando, muitas vezes ele tem uma outra audiência marcada, muitas vezes ele tem um filho esperando para buscar na escola, e a gente precisa ser sensível a isso. Quais são os problemas que eu vejo do advogado ir embora e não esperar a audiência, mesmo ela atrasada? Talvez quem vai sofrer é o próprio cliente dele, com uma remarcação de audiência que vai levar anos e anos para acontecer, meses e meses para acontecer. Talvez isso pode ser usado pela parte que não quer mesmo que o processo ande, então a parte demandada que está lá esperando para empurrar a obrigação cada vez mais para frente, talvez vai enxergar essa brecha como uma brecha para sair correndo da audiência atrasada e aí conseguir enrolar ainda mais o processo. Então eu vejo uma certa justiça na existência em se falar em algo, em que o advogado possa não ter prejuízo caso precise de uma redesignação, mas ao mesmo tempo eu enxergo que acho que tem soluções melhores. Talvez essa acaba sendo um tiro no pé, mas tem muita coisa para rolar, tem muita discussão para a gente travar, mas o que eu queria deixar como recado final, porque eu sei que você está me escutando, um dia talvez você vai estar na posição de julgador, de designador de audiência. Tenha muito cuidado, tenha muito respeito na hora de designar a audiência. Quem trabalha comigo no meu dia a dia sabe que eu não atraso a audiência, eu não tolero atraso. Quem espera sou eu. Então eu marco a audiência, sobra tempo, depois eu fico esperando a próxima, por uma simples questão de empatia. Eu não faço para os outros aquilo que eu não gosto que façam por mim. Então, se você está me ouvindo, um dia venha trabalhar como juiz de direito, tenha isso como muito cuidado. A gente precisa prestar um serviço cada vez melhor e o atendimento, o não atrasar na audiência, reflete muito a cara do nosso serviço. É isso aí, fiquem com Deus e até a nossa próxima lição prática. Um abraço.